Olá pessoal, dando sequência na nossa aula, essa é a nossa aula 02, parte 1, onde nós iremos falar sobre sistema de admissão e escapamento do motor a reação. Antes de iniciarmos, vamos debater a diferença entre motores turbojato e turbofan. Os motores turbojato é um motor que consegue, nesse caso, 100% da força propulsiva, o empuxo, exclusivamente dos gases expelidos, ou seja, de 100% de ar que passa pelo duto de admissão do motor turbojato, 100% de ar será aproveitado. Nesse caso, a alta velocidade, nesse caso, lá pelo tubo de escapamento. Por isso que é um motor barulhento, antieconômico, tanto em baixas velocidades, como também em baixas altitudes. E o motor turbojato ele é composto de duto de admissão, seção ou área dos compressores, seção da câmara de combustão, seção da turbina e, nesse caso, claro, a seção do bico ou bocal propulsor. Já o motor turbofan, ele, nesse caso, claro, é um motor a reação também, ele possui um fã e cerca de 80% de ar, cerca de 100% de ar que passa pelo duto de admissão, mais ou menos 20% é aproveitado pelo fluxo de ar primário. Ou seja, o motor turbofan, ele possui dois fluxos de ar, o primário e o secundário. O que seria o primário? O primário é o fluxo de ar, nesse caso, para queima. Passará pelos compressores, câmara de combustão, turbina e o bocal propulsor. E já o fluxo de ar secundário são, nesse caso, os mais ou menos 80%. Qual é a finalidade do fluxo de ar secundário? Resfriamento da câmara quente, da carcaça do motor, ou seja, motor quando carenado, e aumentar o empuxo durante o take-off, nesse caso, aumenta a potência do motor. É um motor turbojato acrescido de um grande fã. O fã, a tradução, nesse caso, claro, é ventilador. O fã possui várias palhetas, consequentemente, possui um perfil aerodinâmico que tem a finalidade de extrair o ar de frente e puxá-lo, nesse caso, misturá-lo com um dos compressores. 80% mais ou menos, eu falo mais ou menos porque tem motores a reação que é, nesse caso, 75%, 85% do ar de admissão é para o empuxo e apenas 20%, mais ou menos isso, é utilizado para funcionamento do motor, nem sempre a queima, sendo, portanto, um motor mais econômico, silencioso, tanto em baixas velocidades como também em baixas altitudes. E o motor turbofan ele é composto de, claro, um fã, um grande fã, e dois fluxos de ar secundário. Dois fluxos de ar, o secundário e o primário. É composto, claro, as suas áreas, as seções, duto de entrada de ar, fã, seção dos compressores, compressores de baixa e de alta potência, câmara de combustão e turbina de alta e baixa potência e, consequentemente, o bocal propulsor. E é assim que funciona o motor turbofan. Essa região, consequentemente, da linha azul, é o fluxo de ar secundário. Seria, nesse caso, os mais ou menos 80%. Finalidade, aumentar a potência do motor e, consequentemente, resfriando. Observem na nossa imagem, por onde eu passo com a seta, essa região, claro, é o fluxo de ar secundário e essa região é o fluxo de ar primário ou principal, podemos dizer, claro, nessa palavra. Observe que no secundário possui aí a tal das aletas de guias fixas. Claro, finalidade de evitar o turbilhonamento de ar para o mesmo quando se encontrar com o fluxo de ar do primário, do principal, nesse caso, não turbilhonar, vamos dizer assim. E o fluxo de ar primário é composto, claro, é um compressor axial composto por rotor, estator. A estatora tem a finalidade de direcionar o fluxo de ar e a rotora comprimir o fluxo de ar.
E por essa região, consequentemente, é por aqui que sairá o fluxo de ar secundário. Observem, motor carenado, finalidade de resfriamento também. E o motor turbo-hélice, cerca de 100% de ar, que passa pelo duto de admissão deste tipo de motor, mais ou menos 10% é aproveitado. Nesse caso, claro, todos são aproveitados, mas os 10% é para queima. Passará pelo duto de admissão, compressores, câmara e turbina. E os outros 90% é para a propulsão da hélice. Quem aciona a hélice é a turbina. E a turbina tem a finalidade de acionar o compressor também. O motor turbo-hélice, ele é um motor turbojato também modificado. Motor a reação, ao invés de um fan, ele possui aí hélice. Lembrando que a hélice é um aerofólio. Observem, o motor turbo-hélice é um motor a reação. Ele é composto por duto, nesse caso de entrada de ar, seção dos compressores, câmara de combustão, turbinas e, nesse caso, o bocal propulsor, por onde saem os gases quentes queimados. E é assim que funciona o nosso motor turbo-hélice. Tem essa finalidade, claro, cerca de 100% de ar, 10% para o duto de admissão, os outros 90% para a propulsão da hélice. O motor turbojato, este tipo de motor, como já foi mencionado anteriormente, tem a sua força de propulsão e funcionamento baseado na terceira lei de Newton. Lembram? A toda ação corresponde a uma reação igual à contrária. O duto de admissão de um motor turbojato, ele proporciona um suprimento de ar de alta energia e alta velocidade. Mais ou menos aí, nesse caso, aproximadamente 0,5 Mach. Normalmente é considerado parte integrante da estrutura, nesse caso, da aeronave, vamos dizer assim, O duto de admissão, ele possui algumas características. Quais são? Capacidade de admissão do maior fluxo possível de ar, condução uniforme do fluxo de ar até o compressor, pouco arrasto para a aeronave. E é necessário que o ar possua um fluxo contínuo na área de admissão destes motores, não somente turbojato, mas também turbofan e turbohélice. Caso contrário, teremos aí um problema nesse caso, uma deficiência, e essa deficiência é chamada de stall de compressor. E o que seria stall de compressor? Nesse caso, e o que seria o stall e o número de Mach. Lembrando que o stall, nesse caso, é a deficiência cujo qual, o fluxo de ar na entrada do motor ele é turbilhonado, não uniforme. Temos também algumas situações cujo qual o conceito de stall, de compressor, é quando há um excesso de compressão, consequentemente, origina-se aí o tal do stall de compressor. Claro, o stall de compressor, por isso que o compressor axial ele é composto por rotor e estator. A estator é a finalidade de direcionar o fluxo de ar, evitar o turbilhonamento de ar. O compressor ele precisa de fluxo de ar uniforme. Ah, mas o compressor axial é assim? Sim. E o centrífugo? Sim, também. É a mesma finalidade, mas o compressor centrífugo ele é composto por impulsor, difusor e coletor. O impulsor é o impeller, perfil aerodinâmico deste compressor. Somente um estágio ele puxa o ar, ele aspira o ar. O difusor ele direciona o fluxo de ar. E o coletor ele coleta e envia esse ar para a câmara de combustão. Claro, isso é o conceito do compressor centrífugo. E o que seria stall de compressor? Vamos lá, recapitulando, seria a perturbação do escoamento, até ficou mais bonito, mais científico, É a perturbação no escoamento do ar admitido no compressor, reduzindo o ar lá na câmara de combustão, podendo até mesmo ocasionar um fluxo reverso. Ou seja, o ar da queima, ele vier, nesse caso, ele retornar para o compressor e saindo até mesmo no bocal de admissão. Quando acontece esse tipo de situação, pessoal, dependendo dos motores, se é um motor fly-by-wire, motores modernos, tecnologia de ponta, se porventura houver
evidência de stall de compressor, inspeção boroscópica deverá ser executado imediatamente. E para executar a inspeção boroscópica, o que seria a inspeção boroscópica? É um exame detalhado internamente do motor. O motor ele possui pontos, plugs de inspeção, e a ferramenta possui aí na ponta, nesse caso, uma boa iluminação, uma boa câmera. Claro, é uma ferramenta cara e o técnico ele precisa ser treinado para isso. Necessita de um curso de boroscopia, que é em torno aí de mais ou menos 16 horas, e, claro, com as suas práticas também. Práticas e teorias, o mesmo terá aí, claro, né, noção básica, até mesmo, não vou nem dizer básica, avançada, de como é a parte interna do motor e seus componentes. Provocando elevadíssimas temperaturas do motor, né, devido ao stall. Por isso que deve ser executada a inspeção boroscópica, para verificar a parte interna do motor. Se não há derretimento das palhetas dos compressores, ou até mesmo das turbinas, ou até mesmo, claro, não só derretimento, mas também trincas, fissuras, empenos, distorção e assim por diante. Uma sobrecarga de ar de admissão em algumas fases do voo podem causar stall de compressor. Lembrando que não são todos os motores. Tem motores que são passivos para isso. E, claro, né, alguns motores, tecnologia de ponta, possuem dispositivos do sistema Servo, a ATA175, que previnem o stall, tais como TBV, VBV e VSV. A Transient Bleed Valve, a Variable Bleed Vane e nesse caso, né, a Variable Stator Vane, né, que tem a finalidade, nesse caso, claro, de evitar o stall tanto do compressor de alta, como também do compressor de baixa. Até mesmo pequenas quantidades de distorções no fluxo de ar de admissão. Exemplo, neste caso, o bore de ataque do motor também, se tiver qualquer tipo de moça, não é liberado. Tais como aí, até mesmo, claro, palhetas, nesse caso, do fã, com distorção. Irá gerar aí, nesse caso, um fluxo de ar turbulento. Observe na imagem seguinte, temos aí uma grande moça no bore de ataque, consequentemente, o mesmo iria gerar, neste caso, fluxo de ar turbulento e, consequentemente, geraria stall de compressor. E o que seria? O que é o número de Mach, né? É a relação entre a velocidade do avião, da aeronave, e a velocidade do som, que é, nesse caso, conforme aí os valores, 340,29, nesse caso, metros por segundo. Daí, quando se diz que a aeronave voa a 0,8 Mach, é o mesmo que dizer que ela voa a 80% da velocidade do som. E há dois tipos básicos de duto de admissão para o motor turbojato. Quais são? Ou seja, né, a entrada única e dividida. A entrada única é a mais simples e eficiente devido a estar localizada à frente do motor e da aeronave, podendo captar um fluxo de ar livre de turbulência. Daí segue a imagem de uma entrada de ar, nesse caso simples, ou única, como é chamado. E lembram que qualquer turbulência na entrada de ar pode causar o stall de compressor. Concordam? É isso mesmo. E o duto de entrada dividida, as exigências das aeronaves, tanto monomotoras de alta velocidade, nos quais o piloto senta-se na parte baixa da fuselagem. Isso dificulta o uso de uma entrada única, por isso que é uma entrada dividida, é acoplada nesses tipos de aeronaves. A entrada do compressor tipo boca de sino, nosso próximo assunto. Para que serve esse tipo de entrada do compressor tipo boca de sino? É geralmente instalada em um motor que está sendo, nesse caso, calibrado em bancada, testes e assim por diante, para evitar que qualquer FO seja ingerido, claro, dentro da oficina. Há materiais ferramental para evitar que esse tipo de motor que está sendo testado, checado, venha a ingerir qualquer tipo de FO. É somente um elo de proteção. O duto de geometria variável já foi explicado anteriormente que a velocidade de entrada do motor turbojato pode chegar aí a 0,5 Mach. Foi
mencionado no slide passado. Imagine os danos que esta velocidade causaria às blades. Desta forma, faz-se necessário que a geometria do duto de admissão seja modificada a fim de se transformar em difusor para diminuir parte da velocidade do ar, aumentando a pressão. Tá aí. Esse tipo de motores, né, eles têm essa característica, claro, né? E esse motor ele está recebendo um restritor de ruído que é localizado na parte traseira do motor, a fim de evitar aí, claro, de minimizar o som, o barulho deste motor, cujo qual está sendo proibido a operação deste tipo de aeronave devido ao alto ruído. Ah, mas se a aeronave, se a 37200 é um turbojato? Não, é um turbofan, claro, né, com uma razão de bypass menor, ou seja, né, ao invés de 80% pelo fluxo secundário, será menos. E quanto mais ar pelo fluxo primário, mais combustível, consequentemente, mais potência, mais barulho, mais ruído e mais antieconômico é esse tipo de aeronave. Pessoal, é o fim da nossa aula 02, parte 1. Teremos aí a nossa aula 02, parte 2. Bons estudos e vejo vocês em breve.